Então vamos lá, vamos começar. A gente está falando sobre Ilhot de Afrashat Halá e a gente estudou no shiur passado várias alachot, um pouco da introdução também. Eu queria continuar com as alachot. Bezerra Hashem, eu estou tentando escrever esse shiurim para depois mandar, mas também tem quem quiser as gravações, também tem gravações. Bezerra Hashem, vamos ver se a gente consegue mandar essa semana as gravações dos dois shiurim. Então vamos lá. A gente falou semana passada só um resumo, falamos sobre a introdução, o que é a mitzvat halá, sobre a obrigação em Eretz Israel, falar de Eretz Israel, o tipo da massa, quando a massa é misturada de várias farinhas e assim por diante. Hoje, vamos entrar num assunto que é o assunto, talvez, o assunto forte aí de Ilhot Afrashat Halá, que é a quantidade de farinha necessária para poder fazer, para precisar fazer a mitzvah de Afrashat Halá. Vamos ver quanta farinha precisa ter para precisar fazer a Afrashat Halá com brachá, sem brachá. Então vamos ver todos os detalhes. Uma pequena introdução. Está escrito, da onde a gente aprende essa quantidade, em primeiro lugar? Essa quantidade a gente aprende do man que o povo de Israel comia no deserto. O man que a gente comia no deserto, está escrito que ele é chamado de Reishit Arisoteichem Chalat Arim Utrumah. Essa arissá, ele era o man que ele caía no deserto, e a quantidade de man que caía no deserto para cada pessoa e pessoa, essa quantidade é a quantidade que ela é a quantidade mínima de uma massa, e sobre ela existe a mitzvah de Afrashat Halá. Então, qual que era a quantidade dessa massa? Quanto caía por pessoa de man no deserto? Caía a medida de Asirita Ifá, 1/10 de uma Ifá. E quanto que é isso? Isso é a medida de 43 ovos e 1/5. 43 e 1/5 ovos, certo? A gente tem várias medidas naturais. A gente tem a medida de kazait, tamanho de uma azeitona, que essa medida é válida em muitas e muitas mitzvot. A gente tem a medida de kakotevet, tamanho de uma tâmara, que, por exemplo, em Yom Kippur se usa essa medida. E também existe a medida do kabeitzá. Kabeitzá é o shiur de um ovo, a medida de um ovo. Essa medida é usada para também várias coisas. Uma pessoa, quando ele come um shiur de kabeitzá no Shabat, aí ele fica sendo obrigado a Birkat Hamazon pela Torá. Ou seja, a medida de kabeitzá, de um tamanho de um ovo, ela também tem várias alachot sobre elas, menos do que o shiur de um kazait. Kazait, ele estrela quase em todas as mitzvot, mas também em kabeitzá existe essa medida, o tamanho de um ovo. E a medida de Asirita Eifá, 1/10 da Eifá, que era a medida do man que caía no deserto, para cada Yehudi, era de 43 ovos, 2, 43 e 1/5 ovos. Essa era a medida. Quanto que é a medida de um ovo? Quanto que é a medida de um ovo? A medida de um ovo, agora, menos do que essa medida, não preciso tirar halá, certo? Quando tem menos do que essa medida de 43 ovos, 2, 43 ovos e 1/5 de ovo, quando tem menos do que essa medida na massa, eu não preciso tirar halá. Agora, quanto que é a medida de um ovo? Um ovo tem discussão na halachá, tem a opinião do Rav Chaim Naeh, que ela é muito, muito usada por Ashkenazim, Hassidim, Sfaradim, vão atrás dessa opinião, que é 57,6 centímetros cúbicos, tá? Todas essas medidas de Beitzá e Kazait, a priori, elas são medidas que a gente mede o volume, não o peso, o volume. Então, o volume de uma Beitzá é 57,6 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que mililitros, tá? 57,6 mililitros. Essa é de acordo com a opinião do Rav Chaim Naeh, de acordo com a opinião do Hazon Ish, 100 centímetros cúbicos, 100 mililitros. Então, acho que assim, eu sempre vou atrás da opinião do Rav Chaim Naeh, eu sigo essa halachá, então a gente vai falar de acordo com a opinião dele. De acordo com a opinião dele, uma halá, uma massa, para ser obrigado a tirar dela halá, ela tem que ter 2.488 centímetros cúbicos, tá? 2.488 centímetros cúbicos, que é mais ou menos 2 litros e meio seria mais ou menos. Quando ela tem 2 litros e meio, ou seja, 2.488 centímetros cúbicos,
esse é o volume da massa, essa massa precisa ser tirado dela halá. Agora, às vezes é muito complicado a gente medir a massa em volume. É difícil medir o volume. A gente também não tem tantos keilim, tantos utensílios para medir volume. Então, a gente traduz o volume para peso. Então, como traduzir o volume para peso? Aqui tem um certo probleminha. Porque, às vezes, a farinha ela é mais junta, mais da cuça, mais apertada, vamos falar assim. Então, tem mais farinha nesse mesmo volume. Às vezes, a farinha ela é mais espaçada, tem um espaço aí, tem um pouco de ar entre cada grão e grão. Então, o volume vai fazer menos peso. Então, por isso, a gente vai dividir em dois. Então, eu vou falar sobre as 5 espécies. Qual que é a medida mínima, tá? De acordo com a opinião do Rav Chaim, né, que a gente possui de acordo com essa opinião, qual que é a medida mínima em peso, traduzindo volume para peso, que me obriga a tirar halá sem brachá, e qual que é a medida que me obriga a tirar halá com brachá? Então, vamos lá. Se a gente falar de farinha integral, tá? Então, para tirar halá com brachá de farinha integral, precisa, no mínimo, 1,650 kg de farinha. Aí você é obrigado a tirar halá com brachá. Se tem 1,450 kg, ou seja, 200 gramas a menos, você tira halá sem brachá. Isso é em farinha integral. Se a gente fala farinha normal, farinha branca, farinha de trigo e farinha de kusmin, kusmin eu acho que é espelta, não sei o que é kusmin, bidiuk. Kusmin é uma das farinhas que aqui hoje tem muito. Ela é muito parecida com o trigo. O chifone é mais escuro, o kusmin é mais claro. Se não me engano, é espelta, mas eu não sei traduzir no português. Então, chita lavan, quer dizer, kemach lavan, farinha branca, de farinha, e kusmin, para tirar halá com brachá, tem que ter 1,550, 1,550 gramas, sem brachá, 1,250 kg. Chifone, que é aquela farinha mais escura, com brachá precisa ter pelo menos 1,350, a partir de lá você já é obrigado a tirar com brachá, sem brachá, 1,150 kg. Normalmente é 200, 300 gramas a menos, já se tira halá sem brachá. E, por último, a gente tem a cevada e a aveia. Para tirar halá com brachá é suficiente 1,2 kg. Sem brachá, 1,50 kg. O volume dela, ela faz mais volume, então o peso é menor, vamos falar assim. Então, de novo, farinha integral, que hoje se usa muito. A partir de 1,650 kg eu tiro halá com brachá, 1,450 sem brachá. Farinha branca e kusmin, 1,550 com brachá, 1,250 sem brachá. Chifone, que é aquela farinha mais escura, 1,350 com brachá, 1,150 sem brachá. Shibolet shuali seorá, que é aveia e cevada, 1,2 kg com brachá, 1,50 kg sem brachá. Menos do que isso, se eu estou fazendo menos do que essas medidas, eu não preciso tirar halá bichlal. Não tiro halá. Eu estou fazendo 1,1 kg de farinha, eu posso fazer essa massa sem precisar tirar halá. Até aqui tudo claro? Ok, então vamos continuar. Agora, ok, eu estou fazendo a minha massa. Qual que é a massa, a farinha? Ela precisa ter um líquido. Será que qualquer líquido que eu colocar na farinha para fazer a massa já vai me obrigar a tirar halá ou não? Então, aqui, pessoal, a gente tem que dividir entre 2 ou 3 tipos de líquidos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar chegar na halachá. Em primeiro lugar, tem a água. A água é o líquido básico, certo? E com certeza, uma pessoa que coloca água na massa, aquela massa, se ela tem a quantidade mínima para ser tirada halá, é obrigado a tirar dela halá. Se ela tem a quantidade mínima sem brachá, eu sou obrigado a tirar halá sem brachá. Se ela tem a quantidade mínima para fazer brachá e tem a água junto, então aí eu sou obrigado a tirar dela halá com brachá. Então a água não tem o que se discutir. A água com certeza é a base de todos os líquidos e ele com certeza obriga, se juntando a farinha, torna aquilo uma massa propícia para se tirar dela halá. Agora, existem outros 6 tipos de líquidos que eles são parecidos com a água. De acordo com a halachá, existem 7 tipos de líquidos
eles são considerados líquidos, ou seja, só uma pequena sabedoria, né? É bom saber disso. Uma coisa para receber impureza precisa estar molhado, certo? Uma fruta, por exemplo, para ela ficar impura, para ela poder ficar impura, se uma pessoa impura tocou nela, a fruta fica impura. Para ela poder ficar impura, ela tem que ter contato com água. Se ela nunca teve contato com água, ela não pode, ela não consegue ficar impura. A impureza não passa para ela. A água traz a impureza. Então, são 7 tipos de águas que trazem a impureza. A água, a própria água, certo? O sangue, mas o sangue não é relevante para nós, porque o sangue não é kasher. Orvalho também não é tão relevante, pelo fato que ninguém vai colocar orvalho na sua massa. E aí a gente tem, fora a água, tem esses 2 tipos, sangue e orvalho, que eles não são relevantes. Fora esses 2 tipos, tem mais 5 tipos que eles são relevantes, que é o vinho, o azeite, o leite e o mel. Desculpa, 4 tipos, mais a água são 5, tem o orvalho e o sangue que não são relevantes. Então você tem, a água com certeza obriga a massa a ficar propícia para tirar dela halá. Fora a água, o vinho, se eu fiz uma massa com vinho, se eu fiz uma massa com azeite, se eu fiz uma massa com leite ou com mel, todos esses 4 líquidos, eles são iguais à água, e eu tiro, quando eu fiz uma massa com esses líquidos, eu vou tirar halá dessa massa com brachá, se ela tem a quantidade mínima. Então, tanto a água quanto esses 4 outros líquidos, que eles são iguais à água, quando tem a quantidade suficiente de massa, por exemplo, eu estou fazendo uma massa com farinha branca. Se tem 1,5 kg da farinha e eu coloquei, em vez de água, coloquei azeite ou coloquei leite, eu vou ter que tirar halá dessa massa com brachá. Agora, o que acontece se eu estou fazendo uma massa com outros tipos de líquidos? Suco de frutas, ovos, outros tipos de líquidos que não são essas bebidas, esses líquidos que a gente falou antes. Então, eu estou fazendo uma massa de pão com um suco de laranja natural que é 100% laranja. Não está envolvido água no meio. Então, nesse caso, tem uma pequena discussão entre os Ashkenazim e os Sefaradim, vale a pena anotar quem quiser anotar. Os Ashkenazim vão tirar halá dessa massa sem brachá, ou seja, quando não se trata de água, leite, mel, azeite e vinho, os Ashkenazim, qualquer outro líquido, ele vai ser a base da massa. E estamos falando que é o líquido puro, tá? Suco de laranja puro com farinha. Nesse caso, os Ashkenazim vão tirar halá dessa massa sem brachá. Os Sefaradim, tem discussão dentro dos Sefaradim o que fazer. Tem Sefaradim que tiram com brachá. Kamuvan, você tem a medida mínima da farinha. Tem Sefaradim que tiram sem brachá. Agora prestem atenção. Se eu peguei um suco de frutas e misturei ele com água, certo? Ou peguei ovos, por exemplo. Ovos foi o líquido que eu usei para fazer a massa. Mas eu também coloquei água. Eu tenho 2 líquidos na massa. A água e um líquido que ele não é um líquido desses líquidos importantes, vamos falar, certo? Que são os 5 que a gente falou antes. A água, o vinho, o leite, assim por diante. Se eu tenho a água misturada junto na massa, mesmo que tem bastante também suco de frutas, eu vou tirar halá dessa massa com brachá. Se a água entrou no meio, se tem água misturado, não importa a quantidade de água que tem, mesmo que é um pouquinho de água que tem lá, a massa já se torna propícia para ser tirado dela halá com brachá. Agora, o que acontece se eu tenho líquidos como suco de laranja ou outros, com as bebidas importantes, como a gente chamou antes, que é o vinho, o mel, o leite e o azeite? Eu estou fazendo uma massa, tem na massa azeite e suco de laranja. Tem na massa leite e suco de laranja. Não tem água. Será que nesse caso eu vou tirar halá com brachá ou não? Aí depende. Se a maioria é o líquido não importante, vamos falar, se a base do líquido dessa massa é o líquido não importante, o suco de laranja, por exemplo, eu vou tirar sem brachá. Mas
se a base dessa massa é o leite ou o azeite, então, nesse caso, ele é a maioria do líquido que tem aqui envolvido. Nesse caso, eu vou tirar halá com brachá. Tá claro, pessoal? São muitos detalhes, quero saber se está claro. E óleo entra nos não simples? O único, sim, os Só azeite. que não são azeites, eles entram nas bebidas que não são importantes. O único óleo que entra dentro da categoria água, que é a bebida importante, é o óleo de azeite. Sim. Os outros óleos, não. Ok. Agora, uma coisa muito, muito importante, pessoal. Como a gente falou, e isso as pessoas não sabem tanto, mas isso aqui é muito importante. Muitas pessoas, quando eles tiram halá, fazem o processo de afrashat halá, tiram a halá e fazem a brachá e tudo mais, como a gente vai estudar como fazer isso no próximo shiur, eles queimam a halá, colocam ela dentro de um papel alumínio e queimam ela ou no forno ou em cima do fogão. A gente vai estudar como fazer bediuk. Quando se trata de uma massa que não tem lá água, ou não tem uma dessas quatro outras bebidas, quatro outros líquidos, que são os líquidos importantes, que é o leite, o mel, o azeite e o vinho. Então, nesse caso, eu preciso tirar halá, como a gente falou, sem brachá. Eu não vou fazer halá para essa, não vou fazer brachá para essa afrashat halá, por causa que tem discussões se precisa ou não, então eu vou fazer sem brachá. Toda vez que a gente faz a afrashat halá sem brachá, é pelo fato que tem discussão se precisa fazer ou não precisa fazer. Então a gente faz, mas não faz a brachá, porque a gente não sabe se pode fazer brachá para uma coisa que talvez não precisa. Então, num caso que a massa ela foi feita com suco de laranja, por exemplo, ou com suco de maçã, e é 100% suco de maçã natural, 100% suco de laranja natural. Tem lá a quantidade mínima que eu preciso tirar halá, mas eu vou tirar sem brachá. Então eu tirei sem brachá. Essa halá que eu tirei, eu não vou poder queimá-la, tá? Eu não vou poder queimar ela, pelo fato que existe uma halachá que diz que uma halá que não recebeu impureza, eu não posso queimar. Então hoje todos nós estamos impuros por mortos e assim por diante. Então, quando tem água ou leite ou qualquer uma da outra das bebidas importantes na massa, a massa ficou impura, porque essas bebidas, esses líquidos, trazem impureza para qualquer coisa. Então, a massa ficou impura, é uma massa impura, eu posso queimar ela. Mas quando a base da massa é um suco de laranja, o suco de laranja não traz impureza, ele não é um dos líquidos que vão trazer impureza. Então, aquela massa não tem como ela ficar impura. Se não tem como ela ficar impura, então eu não posso queimar ela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro de um saquinho e vou deixar ela... posso colocar ela dentro de um saquinho, ou até 2 saquinhos, fechar bem, colocar ela dentro do lixo e ela vai se apodrecer sozinha. Eu não vou poder queimar essa halá. Então é muito importante saber que se eu tenho uma halá, eu tenho uma massa que não foi feita com água, leite e todas as bebidas importantes, como a gente falou antes, essa massa, essa halá que eu vou tirar, sem brachá, eu não vou poder queimá-la de maneira alguma. Ok. Agora vamos continuar mais uma halachá. O que acontece se eu tenho agora uma massa que eu vou fazer, que eu estou fazendo, só que essa massa eu não vou assar ela no forno. Não vou fazer dela um pão, eu vou fritar ela ou eu vou cozinhar ela. Por exemplo, fiz uma massa para fazer macarrão. Eu vou cozinhar isso aqui. Eu vou cozinhar com água e tudo mais. Ou eu vou fritar na frigideira com óleo. Então, qual que é a halachá em relação a essa massa? Eu tenho lá a quantidade de farinha correta, 1,5 kg de farinha branca. Eu fiz ela com água. Tudo 100%. Só que meu intuito, a minha meta não é assar ela no forno como pão, e sim fazer disso um negócio cozido na água ou uma massa frita na panela, na frigideira. Certo? Então, nesse caso, tem uma discussão nos Rishonim, uma discussão nos poskim de 1000 anos atrás. A maioria dos poskim, né, Rambam e outros de 800, 900 anos atrás, eles falam que essa massa está isenta de halá. Não precisa tirar halá dessa massa. Já que a sua intenção não é de assar a massa, e sim de cozinhar ela ou fritar ela, então você não precisa tirar dela halá.
Já de acordo com a opinião de Rabbeinu Tam, que é uma opinião única, Rabbeinu Tam era um grande, grande rabino de 900 anos atrás, ele era neto do famoso Rashi. Rabbeinu Tam ele fala que não. Se a massa foi feita com os ingredientes corretos, farinha e água, farinha e leite, não importa o quê, então precisa se tirar dela halá, mesmo que você não vai assar ela no forno, mesmo que você vai fritar ela ou vai cozinhar ela. A halachá diz que nós devemos fazer halá, afrashat halá, sem brachá. Como tem aqui uma discussão, e nós respeitamos muito a opinião de Rabbeinu Tam, então a gente vai suspeitar pela opinião dele, vamos tirar halá, mas a gente não pode fazer brachá, porque como a maioria dos poskim falam que não precisa tirar halá dessa massa, então a gente não pode fazer brachá, porque talvez a gente está fazendo uma brachá em vão, talvez não precisa tirar halá. Mas por outro lado, a gente vai fazer a mitzvah de afrashat halá, porque nós suspeitamos que Rabbeinu Tam está certo, e Rabbeinu Tam falou que sim, precisa tirar disso aqui halá, então eu vou tirar sem brachá. Essa é a halachá. Agora, prestem bem atenção. Se eu estou fazendo uma massa para fritar na frigideira com óleo ou para cozinhar numa panela, só que parte dessa massa, mesmo que é uma parte muito, muito, muito pequena, eu vou assar ela no forno. A grande, grande, grande maioria, 90% da massa, 95% da massa, eu vou usar para cozinhar ou para fritar. Mas tem lá 5% que eu vou assar no forno. Vou fazer uma bolachinha disso aqui. Eu tenho uma massa que eu quero fazer, sei lá, macarrão, ou eu quero fazer ravioli, sei lá o quê. A massa está pronta, tem os ingredientes, tem a quantidade, mas eu vou cozinhar. Então eu não preciso tirar ralá com brachá. Mas eu quero pegar uma pequena parte dessa massa para assar no forno, fazer uma bolachinha. Então, nesse caso, toda a massa se torna obrigatória em relação a afrashat halá, e eu preciso tirar halá com brachá, de acordo com todas as ideias. Portanto, a halachá dá uma solução. A halachá dá uma dica, na verdade, para as pessoas. A halachá fala o seguinte, olha, quando você está fazendo uma massa, e tem 1,5 kg de farinha branca, por exemplo, com água, e você vai cozinhar e não vai assar, uma dica, pega um pedacinho pequeno dessa massa, o tamanho de uma bolachinha, tem a intenção de que você vai colocar isso aqui no forno para fazer uma bolachinha, vai assar isso, e automaticamente essa massa se tornará uma massa que ela tem que tirar dela halá com brachá, de acordo com todas as ideias. Claro? Alguma pergunta? Ok. Então vamos continuar. Mais uma halachá. E acho que mais uma a gente consegue, mas nada chama vai ser assim até duas. Mais uma halachá importante. Qual que é a halachá em relação a uma massa que ela é muito líquida? Normalmente as nossas massas de pão são massas grossas, né? Que ela tem a consistência da própria massa. É uma massa grossa, é massa de pão. O que acontece se eu tenho uma massa líquida? Por exemplo, eu quero fazer panqueca, tem lá farinha e água e leite, só que a massa é uma massa bem líquida. Ela não é uma massa igual às massas de pão, grossa. Então, será que eu preciso tirar halá ou não? Então, a halachá diz que se a minha intenção é, de novo, fritar ou cozinhar, como por exemplo a panqueca, que eu vou fritar ela na frigideira, não preciso tirar halá bichlal, tá? Ou seja, mesmo que a gente falou na outra halachá, na halachá anterior, que se eu tenho uma massa de pão que eu vou uma massa que parece massa de pão, que eu vou cozinhar, por exemplo, massa de macarrão, por exemplo, quando fazem, ela é uma massa que ela é grossa. Só que como a gente vai cozinhar, então a gente tira aquela sem brachá. Uma massa líquida que eu vou fritar ela, ou eu vou cozinhar ela, como por exemplo as panquecas que elas são fritas na frigideira, já que é uma massa líquida, eu também vou fritar ela, então eu não preciso bichlal tirar halá. Mesmo que tenha a quantidade suficiente de farinha, mesmo que tenha 1,5 kg de farinha de trigo, por exemplo, não importa, eu não preciso tirar halá. Agora, o que acontece se eu quero pegar essa massa líquida e eu quero assar ela? Exemplo, os bolos que a gente faz. Todo bolo que a gente faz, ele é uma massa, tem lá uma massa, é muito líquido. Líquido significa que você consegue despejar
de um pote para outro. É uma massa líquida, só que eu vou assar no forno. Então aqui teria que se tirar halá com brachá de um bolo. Desculpa, tirar halá sem brachá de um bolo. Porém, é muito, muito difícil numa casa normal, numa família normal, ter a quantidade suficiente de farinha, certo? Num bolo não vai tanta farinha. Nunca você coloca num bolo 1,5 kg de farinha. Uma pessoa que vai fazer um bolo muito, muito, muito grande. Então, nesse caso, ele vai sim ter que tirar halá dessa massa, certo? Dessa massa. Então, aí surge um problema. O que acontece se eu estou fazendo um bolo, ele é uma massa líquida, e eu estou fazendo uma quantidade muito grande, certo? E tem lá 1,5 kg, de novo, numa casa é muito difícil isso acontecer. Normalmente se coloca bem menos farinha no bolo que você vai fazer para Shabbat e assim por diante. Mas se aconteceu que a pessoa vai fazer um bolo que ele tem muita, muita farinha, tá? Não estamos falando de bolos como o rocambole, que aí é um pão mesmo. E aí a gente vai, Bezrat Hashem, a gente já estudou, na verdade, na semana passada, o que acontece quando tem na massa chocolate e outras coisas, quando precisa tirar halá com brachá, quando não precisa. Mas um bolo, que eu vou fazer ele no forno, um bolo normal, que a massa é líquida, se ele vai ter a quantidade suficiente de farinha, aí vai depender. Se a maioria do bolo é a farinha, ou seja, se o ingrediente principal que tem lá é a própria farinha, então nesse caso eu vou tirar halá com brachá. Mas se o ingrediente principal não é a farinha, tem lá chocolate, óleo, ovos e assim por diante, e essa é a maioria do bolo, então nesse caso, mesmo que eu tenha uma quantidade suficiente de farinha, eu vou tirar halá sem berachá. Tá claro, pessoal? Ok. Então já são 9h15, eu falei que o shur vai ser de meia hora, então vamos parar aqui. Bezrat Hashem, a gente continua na semana que vem. Alguma pergunta no final? Ok, semana que vem, Bezrat Hashem, a gente vai estudar sobre o que acontece quando a pessoa faz uma massa para dividir ela em várias massas. Tanto se ele faz isso para ele, tanto se ele faz para dividir para outras pessoas. Será que nesse caso precisa tirar halá? Não precisa tirar halá? Como juntar duas massas para poder tirar halá das duas como se fosse uma só? Bezrat Hashem, isso é o que a gente vai estudar na semana que vem. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado para todo mundo e Shavua Tov, Yom Tov para todas. Obrigada, Rav. Shavua Tov. Shavua Tov. Obrigada, Rav. Shabbat tov. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.